como é que eu vejo essa história? Como é que a gente engaja as pessoas nesse assunto, né? Médico, qualquer profissional. Tem várias práticas comprovadas, né? Mas como é que eu vejo esse assunto? Eu acho que a gente precisa ter um conjunto de ações em que fazem a gente, de fato, colocar as pessoas na mesma página, né? Que, sei lá, eu chamaria aí de estratégia ou de alinhamento estratégico, Sim. tá? Em que a gente tem que falar sobre o tema. E a gente, nesse momento, tem que fazer as pessoas se conectarem com isso pelo propósito. É aquela história de comece pelo porquê. Por que que é importante falar de experiência? E essa questão do porquê vai trazer, assim, sentido. Porque você fala assim, olha, você tem que fazer esse treinamento de comunicação, porque você tem muito paciente reclamando de Já você. é obrigatório, eu não quero Já fazer. acabou a conversa Eu já ali. não quero Ele mais. já não quer, ele É já vai isso. chegar com resistência e não vai dar É certo. isso. Não vai dar certo. Mas se você vai por uma outra vertente, você fala assim, ó, vamos falar do porquê. Faz sentido pra Faz ele. sentido? O que que é experiência? O que que é cuidado centrado? Por que que isso é importante? Qual é o impacto que isso tem pro paciente, pra você, pra instituição? Cara, é diferente. Você acessou uma outra coisa, tá certo? Exatamente. Mas isso é a primeira etapa. A segunda etapa é o quê? É esse convite pra pessoa se perceber e entender que ela pode melhorar. Poxa, legal, você faz muita coisa bacana, mas você pode melhorar. Olha essa situação, como é que você se comunica assim? Aí você traz o quê? Você traz a evidência. Você É. traz a evidência de que tem uma necessidade de melhoria e você traz um método. E aí você leva a pessoa para aquele processo de desenvolvimento. E a próxima etapa qual é? Feedback contínuo. Olha que legal, você melhorou. A percepção foi Você não acha que bacana. essa parte é muito frágil, não? Total, Camila, total. Porque assim, Como que a gente dá feedback para as equipes sobre percepção de paciente? já é difícil dar feedback normalmente para habilidades técnicas. E Perfeito. geralmente a parte comportamental, ela é moda Subjetiva. e moda, tá? É Porque isso. foi se falando muito sobre isso, que tem que ter, mas não é o jeito mais adequado, mais eficaz que a gente dá feedback comportamental. Perfeito. Porque isso vem estruturado do RH. Falar, é a sua opinião. Ah, mas É, é você olhando com relação a isso. isso é Mas complicado, quando viu? você traz, por exemplo, uma situação de cuidado, o feedback para a parte principalmente de comunicação, né? Olha, você não foi bem compreendido. O paciente teve essa Nossa, a gente percepção, tem que teve avançar aquilo. A muito gente tem nisso. muito, né? Então, assim, isso envolve o quê? O ciclo de medir, de dar o feedback, de fazer o retorno para as pessoas. E aí é um ciclo contínuo. Então, assim, ó, trabalha o propósito, trabalha a estratégia de desenvolvimento, mede, dá o feedback, vê a melhoria e volta tudo de novo, né? Uma É, coisa contínua, né? não tem fim, não Não tem tem fim. fim isso, não tem fim. E o médico, eu vejo que assim, tem muito médico que vai empiricamente conversar com os pacientes, né? E assim, ou ele já é uma pessoa mais sensível, mais sensibilizada, ou ele aconteceu alguma coisa no meio da vida dele, aconteceu algum ponto de, ou ele teve uma doença, ou foi Ele algum, ficou do lado de lá, né? ele ficou do outro lado, foi algum familiar dele que fez com que ele ficasse mais sensível. Eu fui fazer mapeamento de jornada de paciente cirúrgico. E aí, um dos pacientes que a gente escutou era médico. E a gente pegou uma amostra de pacientes e a gente foi entender os objetivos e as emoções dos pacientes. E nesse dia teve um médico, ele é cirurgião, e ele falou que ele sentiu muita dor. Ele tinha um problema grave, parece que nos joelhos e tal, e estava estendendo, não vou saber exatamente o motivo, mas ele sentia muita dor. E aí ele falou no mapeamento de jornada, na entrevista com ele, né, a gente buscando ali a voz do cliente para poder trazer para a jornada, ele falou: eu senti muita dor. Eu sei que a minha dor é de uma dor crônica que eu precisava tratar, mas eu acho que eu negligencio a dor dos meus pacientes. Eu, eu acho que eu preciso olhar melhor para quando meu paciente fala assim, eu estou com dor. E em algum momento eu não fui bem compreendido sobre a dor que eu estava sentindo. E eu achei aquilo fantástico, porque ele falou: poxa, eu quero participar desse trabalho, porque eu não quero que os meus pacientes tenham a dor negligenciada e nem que outros pacientes também sofram por essa questão, que talvez eu seja o agente da negligência. Perfeito. Então, ele foi ativado. E olha que legal, Camila, você traz um ponto importante que é assim, como é que essa chave muda, né, na gente? Tem várias maneiras. Então, uma a gente falou aqui de trazer a evidência, olha. Então, eu Sim, vou te trazer aqui a percepção do paciente. Eu vou te trazer o que ele espera da gente, como profissional, como instituição, e tem vários estudos para isso.
mas eu vou te trazer também os teus indicadores, o teu olhar, o que os pacientes estão falando de você, né? E se a gente nem mede, como é que a gente vai mostrar isso? Então tem que trazer evidência, tá certo? Então isso pode ser um caminho. Tem aquele outro caminho que é exatamente isso. Não, você passou por uma situação e você sentiu na pele como é a falta disso. Como é não ser escutado, não ser respeitado, não ser envolvido, não ser visto como uma pessoa, não ser valorizada a sua dor, seja lá o que for. Então você vivenciou. E tem um meio do caminho entre tudo isso, que é a gente propor situações práticas e vivenciais e fazer a pessoa sentir aquilo para ela ver como que é. Entendeu? Verdade. Isso sensibiliza. Isso traz a pessoa uma outra conexão. Ela fala, puta, é verdade. Isso é importante.